Nós estamos inseridos no Ministério On The Red Box. É, por definição, um ministério interdenominacional, não é propriedade de nenhuma igreja, não pode ser, por definição, nunca será propriedade de uma igreja só. Este Ministério On The Red Box é interdenominacional, o objetivo é que várias igrejas, se possível todas, pudessem colaborar nesta evangelização. Nós temos estado a distribuir panfletos ou folhetos, neste momento, tanto da minha igreja, a igreja que eu pertenço em Gaia, como temos estado a distribuir folhetos aqui da igreja Chama Viva de Lessa, e temos também morada de outras igrejas, da Igreja de Deus Pentecostal, outras casas de oração, assim como também temos moradas de outras casas de oração da igreja Chama Viva. Portanto, aquilo que nós fazemos é colaborar uns com os outros, e se eu estiver a falar com alguém que seja desta zona, eu indico essa pessoa e encaminho-a, dando-lhe o endereço da igreja aqui neste lugar. Se estiver a falar com alguém de Gaia, pois eu vou indicar essa pessoa para a igreja de Gaia, onde eu lá estou. E assim nós fazemos, dependendo da área geográfica da pessoa com a qual nós estamos a falar, nós tentamos indicar para uma igreja que esteja inserida neste projeto e para que a pessoa possa ser acompanhada nessa igreja também. Este é um ministério internacional também, está presente em, creio que, mais de 20 países neste momento e continua a crescer. E a definição de On The Red Box, a tradução literal em cima da caixa vermelha, portanto, é uma rede de equipas que proclamam em espaços ao ar livre uma mensagem cristocêntrica, de uma forma simples, criativa, consistente e ungida, chamando assim as pessoas ao arrependimento diante de Deus e à fé em Jesus Cristo. A mensagem que nós pregamos é a mensagem da cruz, não pregamos uma outra mensagem, não temos um outro tipo de palavras para as pessoas, mas o nosso objetivo é que as pessoas entendam a necessidade do arrependimento e que depositem, coloquem a sua fé em Cristo, porque só assim, não há outro caminho, não há outra maneira, só assim as pessoas alcançam a salvação e podem ver os seus pecados perdoados e tornarem-se filhos de Deus. Vamos avançar também para o próximo. Como é que nasceu? O Ministério do Quilómetro Zero, atualmente On The Red Box, mas o nome original era Quilómetro Zero, começou em 2003 com Jacob Bock e o seu amigo David, que queria aprender como evangelizar. Então ele dirigiu-se ao Jacob e pediu-lhe para ele explicar como é que se evangelizava. Então foram os dois para a rua e o Jacob foi ensinar o David como é que se evangelizava, e assim nasceu o Ministério On The Red Box. Começaram e não mais terminaram até hoje. Em junho de 2004, Daniel e Joy West chegaram para ajudar com o evangelismo, que era realizado uma vez por semana nessa altura. Daniel West esteve recentemente cá em Portugal e foi aquele que nós vimos na fotografia que estava a atribuir a caixa vermelha à equipa do Porto. O nome Quilómetro Zero foi dado por causa do sistema rodoviário espanhol, que tem o seu marcador em 0 km na praça, onde a pregação semanal acontecia nessa altura. Agora eles têm pregação diária até às 22 horas. Começam, salvo erro, às 14, 6 dias por semana, com exceção de domingo, porque domingo vão para as igrejas, mas diariamente, das 14 até às 22, estão sempre pessoas na rua a evangelizar e a pregar a mensagem da cruz. E enquanto está uma equipa na rua a evangelizar, a pregar, a testemunhar, está outra equipa nas instalações a orar continuamente. Isto todos os dias, 6 vezes por semana, com exceção de domingo. Coisa fantástica. Como é que chegou a Portugal? Em outubro de 2010, On The Red Box realizou a sua primeira conferência anual de pregadores ao ar livre em Madrid. Entre os muitos que foram, havia um grupo de Coimbra, do nosso país, Portugal. Em abril de 2011, a equipa On The Red Box Coimbra recebe a sua caixa vermelha, Red Box, a primeira em Portugal. Durante este tempo foi a certificação, foi o planeamento da equipa, etc. E em 2011 chega a primeira caixa vermelha ao nosso país. E agora vamos ver On The Red Box Porto, onde nós estamos. Iniciou a sua atividade evangelística em 2013, este ano. Existe ainda só um elemento certificado, se Deus quiser existirão mais. Funciona aos sábados às 16 horas na Rua de Santa Catarina, mesmo em frente ao Via Catarina. Temos ali um lugar privilegiado, um sítio onde passa muita gente, onde entra e sai na Via Catarina, mesmo ali em frente às portas daquele centro comercial. Nós estamos virados para as portas e ali em cima da caixa nós pregamos, anunciamos e testemunhamos a mensagem da cruz. Glória a Deus por esta oportunidade. Enquanto não nos tirarem de lá, nós ali continuaremos.
Se nos tirarem de lá, nós vamos para o outro lado, mas ninguém nos vai calar. Isso é garantido. Requisitos para pertencer ao The Red Box. É necessário ser membro de uma igreja evangélica, obviamente, não é? Ter autorização pastoral. Ninguém em rebelia com o seu pastor pode pertencer ao ministério The Red Box. É necessário amar Deus e a sua obra, porque quando nós estamos na rua, por vezes temos oposição. E se não amamos o Senhor, vamos desanimar e não vamos lá continuar. É preciso amar Deus e a sua obra e que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida para continuarmos mesmo quando as dificuldades surgem. Estar disposto a cumprir regras. Porquê é que eu coloquei aquilo ali? Porque nós temos regras muito específicas on the Red Box e não podemos fugir a elas. Nós já vamos ver alguns dos requisitos para pregar, para testemunhar, no evangelismo 1 a 1. Há regras muito específicas para tudo. Ser uma pessoa de compromisso. Isto também é muito importante. Os crentes deviam ser o exemplo do compromisso. Nem sempre é assim. Mas deviam ser. Quando nós nos comprometemos com algo, devemos ser fiéis ao nosso compromisso. O que é que eu digo ser uma pessoa de compromisso? Nós estamos lá semanalmente, mas há algum irmão que não possa estar semanalmente, mas ama esta obra e queira lá estar, pode ir de 15 em 15 dias. Mas se assumir que vai de 15 em 15 dias, não apareça de 6 em 6 meses. É isto que eu quero dizer. Se alguém disser, eu só tenho um sábado disponível por mês, mas eu amo esta obra e eu quero lá estar um sábado por mês, o irmão é bem-vindo e tem as portas abertas para ir um sábado por mês. Mas apareça nesse sábado que se compromete. Dia X eu vou lá estar, dia X esteja lá. Porque nós contamos com a presença das pessoas para participarem. E se nós tivermos pessoas que se comprometem para testemunhar, ou para cantar, ou para pregar, e depois chega ao próprio dia, não estão, é complicado gerir esta situação. Como funciona na rua? Nós cantamos, nem todos, ainda bem que nem todos cantam. Neste momento temos a irmã Renata que canta e graças a Deus por isso. Se eu cantasse não teríamos muitas pessoas a assistir, mas graças a Deus que temos alguém que sabe cantar. Temos testemunhos também, temos pregações e temos a parte mais importante que é a evangelização 1 a 1, onde nós estamos diretamente com a pessoa, falamos com a pessoa. E essa é a parte mais importante, porque é a parte onde muitas vezes a pessoa se arrepende dos seus pecados. Vemos pessoas com lágrimas nos olhos a chorarem, lágrimas de arrependimento, que é uma coisa fantástica na rua. Nós já vimos isto, não todos, muitos rejeitam, se calhar a maior parte rejeita, mas alguns chegam ao ponto de chorar lágrimas de arrependimento. Fazemos orações com as pessoas no final, quando as pessoas querem aceitar Jesus. Esta é a parte fundamental de todo este trabalho. Vamos ver agora como é que são as pregações, só para ficarmos com uma ideia. Uma mensagem de On the Red Box tem aproximadamente entre 4 a 7 minutos. Não deverá ter menos, nem deverá ter mais. Obrigatoriamente terá de ter lá uma das doutrinas da cruz implícita. Pode ter 2, 3, mas pelo menos uma tem de ter. Tem que ter uma história e um objeto que atrai a atenção e introduz o tema. Existe uma clara transição, tem que existir uma clara transição entre essa história para o nível espiritual. Dar um exemplo prático de como quebrarmos a lei de Deus, fazer menção das consequências do pecado, do julgamento da eternidade, é obrigatório falar do inferno também, do céu, explicar a solução, a cruz, a ressurreição, explicar as duas coisas necessárias para receber o perdão, são elas arrependimento e fé em Cristo. E depois, coisas mais práticas como manter o contacto visual, projetar a voz, usar gestos apropriados e evitar linguagem cristã. Nós estamos a falar de pessoas que não percebem nada do evangeliquez. Então nós temos que falar a linguagem delas para que eles entendam o que nós estamos a dizer. Esta é a avaliação de uma mensagem para quem quiser ser certificado, receber a certificação internacional, tem que conseguir fazer isto tudo entre 4 a 7 minutos. Mas há mais. Vamos ver a avaliação de um testemunho. 2 minutos. 2 minutos. Não pode ser 3 ou 5. E não deverá ser... Obrigado. Não deverá ser 30 segundos ou 1 minuto, mas cerca de 2 minutos. Temos que captar a atenção das pessoas com uma frase, uma questão ou uma história. É a nossa introdução. Mencionar o pecado, o antes, sem entrar em muitos detalhes. Contar acerca do seu encontro com Jesus, é o durante. Explicar como falou com Deus. Explicar como Jesus mudou a sua vida. Depois de aceitar Jesus, o que é que aconteceu na sua vida? Desafiar os ouvintes com paixão, que é a conclusão. Contar uma história sem pregar
E apresentação, depois, na mesma coisa, manter o contacto visual, projetar a voz, usar gestos apropriados e evitar linguagem cristã. 2 minutos. Tudo isto é rígido. No início uma pessoa falha um bocadinho, mas isto é para se cumprir. É cerca de 2 minutos. Evangelismo, ou a avaliação do evangelismo 1 a 1, contacto 1 a 1. Nós temos várias coisas, temos uma série de perguntas, uma sequência de perguntas que nós devemos, é o esqueleto da nossa mensagem, porque nós não nos podemos esquecer que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não convence as pessoas que são necessitadas de bens materiais, não convence as pessoas que são necessitadas de prosperidade ou outra coisa qualquer. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E se ele convence do pecado, da justiça e do juízo, cabe-nos a nós transmitirmos a informação importante, fundamental e necessária para que o Espírito Santo possa convencer. A função do Espírito Santo é convencer, a nossa função é colocar a semente certa para que ela possa germinar. Então nós temos essa sequência de perguntas para colocarmos a semente certa no coração da pessoa para que o Espírito Santo convença de seguida do pecado, da justiça e do juízo. Então, perguntar à pessoa a sua opinião e usou um nome durante a conversação. Se fez uma transição suave para a lei de Deus, nós falamos da lei e da quebra da lei, dar exemplos da lei, perguntar se a pessoa é inocente ou culpada perante a quebra da lei de Deus, perguntar à pessoa onde é que os culpados vão, se a pessoa tem consciência para aqueles que são culpados para onde é que vão, que é para o inferno, perguntar à pessoa se está preocupada com o dia do seu julgamento, as pessoas necessitam de saber que um dia vão ser julgadas por Deus, se a pessoa estava preocupada com o seu pecado, formando, somos nós, falou-lhe sobre a sala do tribunal e sobre aquilo que Jesus fez na cruz, explicou as 2 coisas necessárias para receber perdão, conforme nós já falamos. Se a pessoa estava pronta ou formando, encorajou a pessoa a orar usando as suas próprias palavras. Se ela não conseguir usar as suas palavras, nós damos uma ajuda também. Se a pessoa não estava preocupada com o pecado, o formando termina a conversa com uma advertência, com um aviso, para que a pessoa possa pensar naquilo que irá acontecer um dia na vida eterna. Conduziu a conversa colocando as questões, sem pregar, e demonstrou-se sensível à direção do Espírito Santo. Em tudo o que nós fazemos, temos de estar sensíveis à direção e orientação do Espírito Santo. Colaboração com as igrejas. O grupo On The Red Box está disponível para colaborar com qualquer igreja evangélica que solicite ajuda nesse sentido. Qualquer igreja evangélica. Faz parte, nas definições do grupo, seja ele qual for, em qualquer parte do mundo, o grupo tem que estar disponível para colaborar com qualquer igreja evangélica que solicite a ajuda do grupo. A igreja suporta apenas os custos de deslocação. Estamos a falar quando são igrejas que estão distanciadas, pois nós vamos fazer umas dezenas de quilómetros para apoiar uma igreja. É natural que a igreja suporte os custos de deslocação da equipa. E da literatura distribuída. Não há qualquer pagamento, qualquer cachê, não há rigorosamente mais nada. Apenas os custos que nós temos, ou poderemos ter, se for caso disso, para nos deslocarmos a um determinado sítio e a literatura que a igreja deverá fornecer para que ela seja distribuída. A evangelização realizada pelo grupo On The Red Box será sempre segundo os moldes já definidos, pregando apenas a mensagem da cruz. Que nenhuma igreja convide o grupo On The Red Box para pregar uma mensagem diferente, porque ele não fará isso. Apenas e só a mensagem da cruz será pregada. Contactos. Temos uma página no Facebook, convido a todos lá a irem, colocarem um gosto e verem as nossas notícias. Temos o e-mail também, ontheredbox.porto@gmail.com, e temos um canal também no YouTube, On The Red Box Porto, onde podem ver alguns vídeos. Antes de avançarmos para as questões, eu ia convidar a equipa, aos elementos da equipa que estão aqui hoje, que pudessem fazer o favor de virem cá em cima. Não estão muitos, graças a Deus por aqueles que estão. E eu vou pedir a cada um deles, numa frase, que falem do que é On The Red Box, ou alguma coisa que eles queiram partilhar. Em poucos segundos, não temos muito tempo, mas gostaria que cada um deles dissesse algumas palavras sobre este ministério. Amém? Bom dia a todos.
Bem, o On The Red Box é um projeto, né, de evangelismo de rua. E evangelizar, para mim, é uma questão primeiro, de princípio, não é? Porque nós temos que lembrar sempre que foi o que Jesus nos advertiu a fazer, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse projeto está fundamentado naquilo que Jesus nos disse. Portanto, o meu coração está completamente aberto a fazer esta vontade de Deus. E por isso eu estou fazendo parte deste projeto. E amo este projeto e amo as almas. E gostaria que outras pessoas também, assim como eu fiz e cada um dos meus amigos e irmãos em Cristo fizeram, também fizesse a sua parte. Porque a recompensa vem do Senhor. Obrigada. Isso foi mais que uma frase. A paz do Senhor, amém? Eu quando me converti há 31 anos atrás, quase 32, logo após me ter convertido, eu fui com o pastor para a rua evangelizar. Ou seja, não houve até preparação específica. Converti-me e fui para a rua dar testemunho. Pouco tempo mais tarde, depois, era responsável do departamento de jovens da igreja e eu ia com uma equipa de jovens para a rua evangelizar, fazer culto ao livre. De maneira que, quando foi fisgado assim, quase que inesperadamente, como peixe distraído para fazer parte da equipa da Caixa Vermelha, eu fiquei entusiasmado e digo-vos uma coisa, de todo o tipo de trabalho de evangelização de rua, para mim é o trabalho mais completo, mais objetivo, e é por isso que eu estou na Red Box. Irmãos, a experiência que eu tive pelo convite da nossa irmã Renata, eu, como sabem, eu trabalho ao sábado e saio do mercado a correr. E chego a casa, é só me preparar, apanhar o metro e ir. E a primeira vez custou-me um pouco, porque estava muito cansada. Mas quando entrei naquela rua Santa Catarina e vi os nossos irmãos, um em cima da caixa e outros ali de volta, e eu senti uma coisa diferente na minha vida, porque eu já tinha entrado neste trabalho de rua. Mas naquele dia tocou-me profundamente. Porquê? Porque aquela rua, nós vemos pessoas a entrar, a passar para baixo e para cima. Elas cruzam-se umas com as outras. E então eu tive um sentimento mesmo de culpa, porque até que eu não tinha feito nada por aquelas pessoas. Então eu vi, e Deus mostrou-me como é que as almas andam perdidas, umas para lá, outras para cá. Foi a visão que eu tive naquele momento. E eu senti, não, Senhora, eu tenho que tomar este compromisso. E é este compromisso que eu vou tomar, para que almas sejam ganhas para Ti. E eu estou comprometida com este trabalho, irmãos. Obrigadas. Já a frase é comprida demais. Paz, Senhor, irmãos. Primeiro quero dar parabéns ao Rubens, porque não é qualquer um que sobe numa caixa, não é qualquer um que vai para o meio de uma cidade onde a maioria das pessoas são católicos e prega o evangelho. Lá no Brasil eles falam, o Brasil é muito evangélicos e tal, mas custam pessoas ter a façanha desse homem. Eu também vou crescer no ministério, que eu vou estudar para ser missionário, que uns dias estou a virar missionário, prego o evangelho também, mas eu falei para Deus, eu preciso de algo a mais, eu preciso ter algo a mais. Só pregar no púlpito, pregar para quem já sabe a palavra, é só vir pregar e elas vão sair cheias. E aquelas pessoas que andam lá fora vazia? Aquelas pessoas que necessitam mais. Igual eu falei, por uma pregação, quarta-feira, que eu preguei, eu falei, a oração de um justo surge muito em seus efeitos, aí eu pus a pensar, é a oração de um justo. Então, para que a oração surja efeito, era preciso eu ser justo. Então, se eu pregar o evangelho, que diz a palavra, pregar o evangelho para toda criatura, eu vou estar sendo justo. Então, eu vou poder saber orar e falar com Deus, porque eu estou sendo justo em pregar o evangelho. E olha, ganhamos esse para o Senhor. Não foi com a On The Red Box, mas foi
atrás, e o testemunho dele é muito forte. São coisas magníficas que Deus fez na vida dele. Mas eu creio que esse trabalho que está com o Rubens à frente, eu dei até o parabéns que ele foi convidado para ir pregar na minha terra, na minha terra não, no Brasil. Eu dei o parabéns para eles. E eu falei para ele, você merece porque é poucos que fazem esse trabalho. Por isso, um aplauso de palmas para ele. E para o Deus que está na frente da vida dele. Não é fácil, não é fácil. Mas primeiro é a Deus e agradeço a vida pelo Rubens. Continue orando por ele, que não é fácil. E por nós também. Amém? Paz do Senhor, com os irmãos, amém? A mim, Jesus Cristo me preencheu um dia. Mexeu com a minha vida e me tratou o mal que eu tinha dentro de mim. Eu quero perguntar aos irmãos, a quantos irmãos é que falaram de Jesus Cristo, de apresentaram Jesus Cristo nas suas vidas. Eu acho que a todos lhes apresentaram e falaram de Jesus Cristo. E eu tenho uma dívida para pagar. E não é com Deus nem com Jesus Cristo. É com o próximo. Porque um dia me apresentar Jesus Cristo e mudou a minha vida. E nós temos uma dívida para pagar com o próximo. Como tal, este projeto é bom para que nós comecemos a pagar a nossa dívida. De falar de Jesus Cristo ao próximo. Como Jesus mudou a nossa vida, também deve mudar o próximo. Nós temos uma dívida com o próximo. E este projeto é interessante. E cada pessoa que queira participar pode se dirigir ao irmão Ruben, porque é importante também a pessoa que distribui um simples panfleto. Pode mexer com a vida de uma pessoa. Obrigado. Meus amados, este é o trabalho de uma equipa e eu dou graças a Deus pela equipa, porque não é possível fazer isto sozinho. A Deus toda a glória em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e graças a Deus pela equipa também que o Senhor tem levantado. Eu vou dar aqui um exemplo, eu vou subir aqui para a caixa e vou dar um exemplo, vou ficar muito alto, quase a bater aqui no teto. A caixa normalmente está mais abaixo. Nós subimos para a caixa e numa mensagem nós usamos obrigatoriamente uma mensagem ilustrada, conforme nós vimos ali na projeção. A mensagem tem que ser ilustrada. Então, um simples sentido proibido é uma das mensagens que nós usamos. Eu vou resumir, assim, creio que em uns 30 segundos, como é que isto funciona. Começo a contar uma história verídica, poderia ser uma parábola, mas é uma história verídica, que uma prima minha e algumas pessoas com amigos foram para a Espanha e tentaram chegar a uma determinada praça, mas não conseguiam, porque a única rua que eles conheciam era uma rua com sentido proibido. Então, depois de algumas voltas, eles tentaram entrar, tentaram lá chegar, mas não conseguiram, e então foram para uma rua de sentido proibido. Foram com os carros uns atrás dos outros, pelo cantinho, a ver se não vinha nenhum carro contrário, e então foram pelo sentido proibido. No final da rua, eles encontram na esquina uma esquadra da polícia. Polícia à porta. Já não foram ao lado nenhum. Entraram para a esquadra diretamente e foram julgados ali, condenados, porque eram infratores, segundo a lei de trânsito, a lei que estava em vigor, e eles estavam a transgredir e sofreram a penalização que a lei previa para aquela transgressão. Esta é a história. Como é que nós vamos passar isto para a vida espiritual? Nós caminhamos na estrada da vida. De alguma maneira nós vamos em sentido proibido. Porquê é que vamos em sentido proibido? Porque vamos a transgredir uma lei. Qual é a lei que nós vamos a transgredir? É a lei de Deus. Como é que nós transgredimos a lei de Deus? Deus disse, não mentirás, e nós mentimos. Não roubarás, nós roubamos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nós cobiçamos. Nem o boi, nem o gato, nada, não cobiçarás, e nós cobiçamos. Coloca Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas, nós não colocamos. Então nós estamos em transgressão. E damos alguns exemplos. Estamos a transgredir a lei, à semelhança daquele grupo que no final daquela rua encontrou a esquadra da polícia e teve que prestar contas segundo essa lei. No final da estrada da vida nós vamos ter que prestar contas, não segundo a lei do nosso país, mas segundo a lei de Deus, e vamos ser julgados segundo essa lei. Como eles foram condenados, nós seremos condenados pelas nossas transgressões, e essas transgressões chamam-se pecado. A consequência da transgressão é a condenação. Onde? No inferno, que é um lugar de grande sofrimento e dor. Mas há uma solução. Alguém pagou o preço da transgressão que cada um de nós cometeu. Alguém pagou o preço do pecado. E esse alguém foi Jesus Cristo. Há cerca de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Ele morreu e ressuscitou no 3º dia, pagando o preço da condenação do pecado. Então, se Ele pagou o preço, nós não precisamos ser condenados, porque já está pago. O que é que nós precisamos fazer? 2 coisas que vimos ali. Arrepender-nos. E nós dizemos às pessoas, tens de arrepender. Segunda, coloca a tua fé em Cristo. E se fizeres isto com sinceridade diante de Deus, tornas-te um filho de Deus e alcanças perdão. E fazemos o apelo para que as pessoas não deixem para amanhã,
porque amanhã pode ser tarde. Mas hoje é o dia. Agora é o dia. O momento é agora. Este é o esboço de uma pregação on the red box. Nós pegamos num objeto qualquer e pregamos assim.